Glória a Deus. Então, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia. Eu acho que eu não esqueci nenhum aviso, né? Não. Amanhã tem um DNA também. Os DNAs amanhã tem DNA presencial e tem DNA online. Mas aí isso você também já sabe, né? Então, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Lucas. Eu estou muito feliz, muito à vontade nessa noite, muito cheio de Deus para abençoar a vida daqueles que estão com o coração aberto para ouvir aquilo que Deus tem para falar na sua vida, amém? Você está com o coração aberto aí? Então abra a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 7, Evangelho de Lucas, capítulo de número 7, e o verso de número 11, Lucas capítulo 7, e o verso de número 11. Hoje eu quero falar sobre o tema Não Chores Mais. Logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele ia seus discípulos e uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo um enterro do filho único de uma viúva, e uma grande multidão da cidade estava com ela. E ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: não chores. Depois aproximou-se e tocou no caixão, e os que carregavam pararam. E Jesus disse: jovem, eu digo, levante-se. O jovem sentou-se e começou a conversar, e Jesus o entregou à sua mão, e todos ficaram cheios de temor, e louvaram a Deus. Um grande profeta se levantou entre nós, diziam eles. Deus interveio em favor do seu povo, e essa notícia se espalhou por toda a Judéia e a vizinhança. Esse é um texto conhecido por alguns de nós. Era uma mulher que era viúva, e hoje nós não compreendemos muito o que era ser uma viúva na época de Jesus. Era uma época em que o marido ele trabalhava, e a mulher ficava em casa para cuidar da casa, sustentar o filho. Era a cultura que eles tinham. E se o marido morresse e não deixasse nada, possivelmente essa viúva ela iria mendigar. Eu não sei se vocês lembram da viúva que chega até o profeta Eliseu, e ela diz: Eliseu, o teu servo morreu, e ele deixou algumas dívidas, e os credores estão chegando e estão querendo levar os meus filhos como escravo. Então essa era uma situação das viúvas, elas não tinham condição de se autossustentar. Mas essa mulher, ela tinha um filho, e segundo a lei de Moisés, o filho, quando o pai faltava, ele era o responsável para cuidar da mãe. Eu acho que isso que tem que ser hoje também. Mas ele era responsável para cuidar de sua mãe. Então, apesar dessa mulher ser viúva, ela tinha um único filho. Então ela estava, eu não digo tranquila, mas ela estava amparada. Mas a Bíblia diz que, com o passar do tempo, esse filho, ele também morre. E agora, a situação dessa mulher complica. É por isso que o texto vai dizer que ela estava saindo o enterro do filho único, deixa bem claro, daquela viúva.
Ou seja, a esperança daquela viúva tinha acabado. E agora ela vai sair da cidade, porque o cemitério, naquela época, eles eram fora da cidade, para não contaminar a cidade, porque as cidades eram pequenas. E ela vai juntamente com a multidão, e ela vai chorando, ela vai com a sua dor ali, porque ela se sente desamparada naquele momento. Mesmo ela estando no meio da multidão, ela se sente desamparada. Isso não é diferente de cada um de nós hoje. Muitas vezes a gente está no meio da multidão, mas a nossa dor, ela continua. Muitas vezes a gente está num sábado ali, andando na Francisco Glicério, na 13 de maio, onde você não consegue nem andar, mas você se sente sozinho. E aquela mulher estava ali no meio daquela multidão, mas ela estava sentindo uma dor no seu coração, e ela estava saindo para fora daquela cidade, um cortejo de tristeza, de choro. Só que a Bíblia diz que enquanto a mulher ela sai, vai em direção ao portão, à saída da cidade, entrando, vem uma outra multidão. Só que essa multidão ela não vem triste, essa multidão ela vem alegre, porque Jesus está ali na frente. Naquela multidão alegre, ele sabe que Deus conhece o nome de cada um deles. Sabe qual a nossa dificuldade muitas vezes? É que quando a gente está num ambiente como esse, se a gente não... A gente muitas vezes passa desapercebido. Às vezes o pastor não sabe o seu nome. Tem muitas pessoas aqui que de verdade eu não sei o nome de vocês. Mas Deus conhece cada um de vocês. Sabe e chama cada um de vocês pelo nome. É um Deus que se importa. Você pode estar no meio da multidão, mas quando Deus olha lá de cima, eu sempre digo isso, Ele não enxerga a multidão, Ele enxerga você, Ele olha para você. No verso 13 desse texto que nós acabamos de ler, a Bíblia diz: ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: não chores. Ou seja, no meio daquela dor, Jesus estava enxergando ela. E a palavra de Jesus naquele momento para ela era: não chores. Evangelho de João, capítulo de número 16, o verso 33 diz: eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Nesse mundo vocês terão aflições, contudo, tenham bom ânimo, eu venci o mundo. O que Jesus está dizendo? Olha, eu estou dizendo essas coisas para que vocês tenham paz em mim. O que sobressai nesse texto? Que a paz verdadeira, ela só é encontrada quando nós temos um encontro com Deus. Porque o encontro com Jesus, ele tira toda a nossa dor. O encontro com Jesus, ele alivia os nossos momentos de dores. Porque cada um de nós aqui, estamos aqui nessa noite, talvez carregamos uma dor diferente. E Jesus vai dizer: eu disse essas coisas para que vocês tenham paz em mim. Por quê? Porque no mundo vocês terão aflição.
Sabe, o que é uma aflição, irmão? Eu falei de manhã que talvez você nunca tenha sido picado pelo escorpião. Aquilo dói. Parece que a alma vai saindo. E fica no local onde ele picou, fica vermelho e fica latejando. E aquilo causa uma certa dor, uma certa agonia, uma certa aflição. E embora todo o resto do corpo esteja bem, por o fato de eu sentir a dor aonde foi picado, eu sinto aflição em todo o meu corpo. E Jesus ele está dizendo, no mundo em que nós vivemos, nós vamos passar por dores, nós vamos passar por aflição, vamos passar por decepções. Pessoas vão te decepcionar, eu vou te decepcionar, você vai me decepcionar. Mas ele diz, tenha ânimo. Por quê? Porque eu venci o mundo. E a fé que move um coração de uma pessoa que vence o mundo é a fé que é depositada em Jesus. É a fé que é depositada em Deus. Por isso que ele diz, eu disse essas coisas para que vocês tenham paz em mim. Porque só em Jesus nós vamos encontrar paz. Max Lucado ele diz, a mesma mão que sofreram em agonia, quando os pregos romanos as atravessaram, irão algum dia limpar sua face e acabar com as lágrimas para sempre. De quem é que ele está falando? Ele está falando de Jesus. Ele está dizendo, as mesmas mãos que sofreram em agonia quando os pregos romanos as atravessaram, irão algum dia limpar da nossa face todas as lágrimas para sempre. Essa é a nossa confiança. Nós vivemos em um mundo onde todos nós estamos sujeitos a algum tipo de dor, algum tipo de sofrimento. E sabe o que é interessante, irmão? De tudo isso não é mal, porque o sofrimento, a dor, ele é um sentimento que nós seres humanos temos. Ou seja, você tem um sentimento de alegria, você tem um sentimento de tristeza, e eu não vejo, por exemplo, os anjos ter nenhum tipo de sentimento. Quando Deus diz, olha, vai lá, passa a régua, mata todo mundo, o anjo vai lá, mata, não sente nada. Quando Deus diz, vai lá e conversa com aquela jovem ali de 16 anos lá, fala que ela vai ter um filho sem nunca ter tido marido, ele vai lá, dá o recado e acabou, não tem sentimento nenhum. E os nossos sentimentos é o que nos faz parecido com Deus. Porque os anjos não expressam sentimento, mas Deus expressa. Deus expressa sentimento de amor, porque Deus amou o mundo de tal maneira, o amor é um sentimento. Amém? Deus, Ele fica triste. Evangelho de João capítulo 11, o verso 35, menor versículo da Bíblia, quando Jesus ele vai ali e fica em frente ao túmulo de Lázaro, a Bíblia diz que ele se comove, ele sente uma dor dentro de si, e o escritor detalha isso dizendo, Jesus chorou. Ou seja, Jesus expressou um sentimento de choro. Deus ele expressa sentimento. Então, os nossos sentimentos nos fazem parecido com Deus. O choro faz parte
da experiência humana. O sentir é inerente do ser humano, principalmente nós que moramos aqui na América Latina, nós somos muito emocionais, né? E é difícil você, porque aqui, apesar de nós da América Latina aqui sermos emocionais, de vez em quando você encontra pessoas que não é nem um pouco emocional, né? Às vezes você começa, engole o choro, vamos falar isso e isso. Você não deixa nem eu chorar? Mas nós da América Latina, nós temos isso na veia, um sentimento, nós nos alegramos, né, no meio das pessoas, e nós mostramos esse sentimento. Já o pessoal, tipo, o alemão, ele já não expressa tanto o sentimento dele. O europeu, ele é mais centrado. Não é que ele não tenha sentimento, é que eles não mostram sentimento, e nós mostramos, e está tudo bem, né? Às vezes você está ali, você vê uma pessoa triste, você vai lá, pega na mão dela, e às vezes você tem liberdade, você abraça ela e pergunta, está tudo bem? Aí é tudo que ela queria para ela desmanchar e chorar, e está tudo bem. O sentimento, ele é algo inerente ao ser humano. Você não é fraco por chorar. O chorar faz parte do sentir, faz parte da dor. Choramos nesse mundo exatamente por quê? Porque aqui não é o céu, irmão. Aqui não é o céu. Então vai ter momentos que a gente vai chorar. Rick Warren, o escritor daquele livro Uma Igreja com Propósito e também Uma Vida com Propósito, ele estava em uma entrevista e perguntaram para ele, qual é o motivo de existir uma pandemia que mata tantas pessoas? Qual é o motivo? E a resposta dele foi uma resposta simples. Ele disse, porque aqui não é o céu. E se não é o céu, Jesus já tinha dito, no mundo tereis aflição, mas tenha bom ânimo. Mas sabe qual é a nossa garantia, qual é a nossa alegria? Porque Apocalipse capítulo 21 e o verso 4 diz, Ele enxugará dos nossos olhos todas lágrimas. Não haverá mais morte, não haverá mais choro, não haverá tristeza, não haverá mais dor, pois a antiga ordem já se passou. Max Lucado, ele diz no seu livro, algum dia Deus enxugará suas lágrimas, as mesmas mãos que criaram os céus irão tocar o seu rosto, as mesmas mãos que formaram as montanhas irão acariciar o seu rosto, as mesmas mãos que sofreram a agonia quando os pregos romanos atravessavam, irão algum dia limpar a sua face e acabar com todas as lágrimas para sempre. Um dia isso vai acabar. Um dia estaremos na eternidade e nunca mais haverá lágrima no rosto de ninguém. Se tem um lugar que não vai ter tristeza, não vai ter lágrima, não vai ter dor, não vai ter nenhum sentimento negativo, é na eternidade com Deus, é no céu. Mas enquanto isso, irmão, nós vamos passar por muitos choros, e nós vamos ter alguns motivos para passar por alguns choros, motivo do passado, motivo do presente, motivo do futuro. Nós vamos chorar por algo que aconteceu no passado, nós vamos chorar muitas vezes por algo que está acontecendo no presente, ou talvez por algo que vai acontecer no futuro. Mas hoje existe alguém que pode enxugar as nossas lágrimas. Eu quero trazer uma boa notícia para você, irmãos. Jesus é aquele que enxuga as nossas lágrimas. É aquele que quando a gente olha, não dá, Ele diz, dá sim, porque eu estou contigo. Quando a gente diz, vou desistir de tudo, Ele diz, não vai não, eu estou contigo.
essa viúva morava numa cidade chamada Naim. E a palavra Naim significa formosura, significa aldeia da consolação ou lugar de tranquilidade. E de um dia para o outro, essa mulher vivendo uma vida de consolação, uma vida de tranquilidade, de um dia para o outro, as coisas mudam na vida dela e a vida dela fica bagunçada. Entra uma tristeza no coração daquela mulher. Aquela mulher, agora ela vai sair, ela tinha saído da cidade de Naim, mas Jesus chega para ela, antes dela sair daquele lugar da consolação, antes dela sair daquele lugar da tranquilidade, Jesus chega para ela e diz: stop, não chores mais. Isso vindo de mim, irmão, não tem efeito nenhum. Mas vindo daquele que é capaz de enxugar as nossas lágrimas, vindo daquele que é capaz de enfiar a mão dentro de cada um de nós e tirar aquele sentimento de tristeza, e dizer: olha, não chores mais, porque eu vou arrancar essa dor de dentro de você. Não chores mais. Tem um salmo, se eu não me engano, Salmo 30, diz o seguinte: que o choro pode durar uma noite, e muitas vezes a gente passa cada noite. Você já passou uma noite doente? Parece que aquela noite não termina. Você já brigou com a sua esposa, com a sua mulher, e passou uma noite? Parece que aquela noite não termina. Pergunta para alguém que teve que perdeu alguém, que o velório foi no outro dia. Parece que aquela noite não termina. Parece que é uma noite que nunca vai findar, parece que é um sentimento que nunca vai acabar. Mas Jesus está dizendo: não chores. E por que não devemos chorar? Por que nós devemos confiar? Por que nós devemos receber um coração, ou um consolo no nosso coração? Primeiro, porque nós devemos crer que Jesus está olhando para nós. Lucas capítulo 7, verso 13 diz: quando o Senhor a viu, ficou com muita pena dela e disse: não chores. E essa tradução não está muito legal, porque para mim pena é um sentimento muito... Mas a Bíblia diz que ele teve compaixão. E o que é ter compaixão? Compaixão é não é você ter pena, não é você ter dó. Muitas vezes a gente, quando você vai no enterro, você abraça a pessoa, você fala assim: eu sei o que você está sentindo. Não, você não sabe, porque cada dor é diferente. Cada ser humano, ele responde uma dor de uma maneira diferente. Então eu e você, nós não sabemos. Eu sei que você está passando, nós não sabemos, mas Jesus sabe, porque a Bíblia diz que Ele se fez carne, Ele habitou entre nós, Ele passou por todas as nossas necessidades, tudo aquilo que eu e você passamos, Ele passou também. Por isso que Isaías capítulo 53 diz que Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades, todas as nossas dores, todo tipo de dor que nós passamos hoje, ou iremos passar, Ele passou. Ele veio, se encarnou, viveu como um ser humano, passou todo tipo de privação, todo tipo de necessidade, para Ele olhar para você e para mim e dizer: eu entendo o que você está passando. Não chores. Por quê? Creia que Jesus está olhando para você. Eu gosto, sabe, daquele texto que eu acho que é Mateus que escreve. Mateus diz o seguinte: quando você for orar,
você entra em um lugar secreto. E o que é um lugar secreto? Vou explicar para vocês, presta atenção. O que é um lugar secreto? Um lugar secreto é um lugar secreto. É um lugar só seu. É um lugar que só você sabe. Aí Jesus diz, quando você for orar, você entra no lugar secreto, que o teu Pai, que te vê em secreto, te recompensará. Ou seja, o lugar só é secreto para as outras pessoas, mas para Deus, aonde você estiver, Ele está lá. Por isso que Davi escreve, aonde eu me esconderei do teu Espírito? Se eu subir no céu, tu estás lá. Se eu estiver aqui na terra, tu também estás. Se eu descer na profundeza do inferno, o Senhor também está lá. Aonde eu vou esconder? Não existe lugar secreto para Deus. Por isso que Ele te vê. O pastor pode não te ver. No meio dessa multidão, as pessoas podem nem perceber aquilo que você está passando. Mas Deus, Ele está sondando o teu coração. Ele está te vendo. Sabe, esse texto é muito interessante. Lá no Evangelho de João, capítulo 5, a Bíblia fala de um homem que estava 38 anos, ele estava doente. E existia um tanque lá, chamado Betesda, que eles acreditavam que naquele tanque, de tempo em tempo, descia um anjo e ele mexia lá a água, e o primeiro que caísse lá, era curado. Mas existia muitos paralíticos, existia cegos, existia pessoas doentes. E o texto lá em João 5 vai dizer, e viu Jesus, que ele estava naquela situação 38 anos. E chega para ele naquele momento e diz, você quer ser curado? Você quer ser restaurado? Sabe que é o máximo disso tudo? É que Jesus está vendo. Mas ele estava lá 38 anos, meu irmão, é por isso que você tem que vir no Kairos. Porque 38 anos para eles. Mas ele foi curado no tempo de Deus. Talvez você fala para você mesmo, mas pastor, você não sabe o quanto que eu estou passando, o tempo que eu estou passando, já faz 2 meses. 2 meses, irmão. Se a Bíblia diz que 1000 anos para Deus é como um dia, e um dia é como 1000 anos. Se você for curado, restaurado, o milagre que é na sua vida, demorar, 3 meses ou 1 ano, é 1 segundo para Deus. Deus não trabalha no nosso tempo, Deus trabalha no Kairos, no tempo dele. Mas o interessante é que mesmo ele trabalhando no tempo dele, e muitas vezes o segundo dele demorando para nós, é uma coisa muito louca, sabe? É uma coisa que só os jovens vão entender. É como você, sabe, nós somos seres que vivemos em 2 dimensões. A dimensão natural, aonde é contada pelo Cronos, onde a gente fica olhando, será que o pastor vai demorar o culto? Não vou, hoje eu estou de boa. Terminar tranquilo. É o Cronos. Mas o Kairos de Deus não tem limite. A gente começa algo aqui nessa noite, no Cronos, no tempo do homem, a gente tem um tempo para terminar aqui. Mas quando você sair daqui, você já vai entrar no Kairos de Deus, porque Ele começou a boa obra aqui e vai continuar essa boa obra. Não tem tempo para terminar essa boa obra na tua vida. Eu tenho tempo para terminar o culto, mas Deus não tem tempo para terminar o processo de cura, de restauração que Ele tem na tua vida. Talvez você se sinta sozinho ou perdido em uma multidão, mas creia que Jesus vê você aonde você está. Quando Deus olha você lá de cima, Ele enxerga você pelo teu nome, Ele olha para você e chama o teu nome.
Provérbios capítulo 15, o verso de número 3 diz: os olhos do Senhor estão em todos os lugares, até naquele lugar onde eu me escondo para chorar, aonde ninguém vê, até naquele lugar onde eu estou chorando por dentro, com um sorriso por fora, e ninguém vê, Ele vê, porque os olhos do Senhor estão em todos os lugares. E o salmista sabia disso, e ele dizia: Senhor, tu me sondas, o Senhor me conhece, sabe o meu deitar e o meu levantar. Ainda a palavra não chegou na minha boca, mas tu já conheces, tu me sonda por trás e por diante. A palavra não saiu na minha boca, mas o Senhor já sondou, o Senhor já viu. Por quê? Porque os olhos do Senhor estão em todos os lugares. Davi no Salmo 139, ele diz: você me viu antes de eu nascer, quando eu ainda era um embrião, quando eu ainda era uma matéria sem forma. O Senhor me enxergou, o Senhor me viu. E por que Ele te viu? Porque Ele te ama, porque você é um escolhido dEle. E às vezes a gente passa por algumas dores, alguma situação na nossa vida, e a gente pergunta: será que Deus se esqueceu de mim? E a resposta é: Deus não esqueceu de você nem quando você não existia ainda como uma forma. Você só era um embrião. Você estava ali lutando no meio dos outros embriões para nascer. Falei isso para os jovens ontem. Quando uma mulher tem uma relação com um homem, e na hora que ele chega ao orgasmo, milhões e milhões de espermatozoides são liberados, e todos esses com condição de nascer, e eles vão correr cerca de 5 centímetros até o útero da mulher. E no meio do caminho, aqueles milhões e milhões que, se você nascesse todos eles, daria uma filha indiana, de mãozinha dada, até depois de São Paulo, de tanta criança, todos com condição de nascer. E no meio desse caminho, desse percurso de 5 centímetros, muitos morrem no meio do caminho, e outros começam a chegar ali no útero da mulher, e começam a bater, querendo entrar. Aí Deus olha para você como um embrião no meio de todos os outros, e diz: você quer nascer? Eu te escolhi. Por isso que a Bíblia diz: eu te escolhi desde o ventre da tua mãe. Não está falando de uma predestinação, está falando do cuidado de Deus. Milhões e milhões de espermatozoides querendo nascer. Aí Deus olha para você assim: olha, no meio de todos esses, eu te escolhi, eu vi você em forma de embrião. Você quer uma força aí, campeão? Entra, você entra. E depois de 9 meses, você aparece no mundo brilhando. Aí você pergunta: será que Deus me ama? Aí a pergunta é: por que não amaria? Se milhões e milhões morreram para que você simplesmente estivesse aqui. Mas e o meu pai que eu não conheci? O seu pai você está conhecendo agora, Deus. É Ele. Então o salmista vai dizer: olha, você me viu antes de eu nascer, quando eu ainda era um embrião. Jesus vê você em todo o tempo e em qualquer lugar. E digo mais, hein? Jesus, Ele vê a sua lágrima. Jesus vê a sua dor. O nosso choro, ele atrai a atenção de Deus.
Abraão, ele teve um filho com a sua escrava, Agar. O nome do menino? Ismael. Depois que Sara engravidou, engravidou de Isaac, Sara ficou com ciúmes de Ismael. E aí ela convenceu Abraão a mandar Agar e Ismael embora. Abraão dá um pão, dá uma botija de água e manda a mulher para o deserto. E eles vão caminhando no deserto, o pão, a comida acaba, a água acaba. Agar, com aquele sentimento de mãe, ela não quer ver a sua criança morrer. Então o texto vai dizer que ela pega Ismael e ela coloca perto de uma árvore pequena no deserto. E ela sai para longe porque ela não quer ver a criança morrer. E a Bíblia diz que a criança começa a chorar. E o choro dessa criança chega até o céu. E quando o choro chega até o céu, irmão, existe um barulho lá. Existe um barulho, Deus se levanta do trono. A Bíblia diz que Deus envia um anjo até o menino. Diz para Agar, o menino não vai morrer, eu ouvi o choro da criança. E ainda tem mais, eu vou fazer promessa. Ele vai ser um príncipe de uma grande nação. Ele não era escolhido, não foi Deus. Deus não escolheu ele. Abraão apressou o processo. Mas pelo choro daquele menino, Deus diz: eu farei desse menino uma grande nação. O nosso choro, o seu choro, ele pode mudar o coração e os planos de Deus sobre a tua vida. Por isso que o texto vai dizer: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Olha para o seu irmão e diga: está acabando. A alegria está vindo. Segundo, para que eu possa ter um coração cheio de consolo, sinta o coração de Jesus sofrendo com você. Verso de número 13 diz: ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: não chores. O Senhor sentiu a dor. O Senhor se colocou no lugar daquela mulher e disse: olha, não chores, fica tranquilo. E vendo o Senhor, moveu-se de íntima compaixão por ela e disse: não chore. Jesus, a dor daquela mulher foi compartilhada por Jesus. Jesus olhou para aquela mulher e viu a dor que ela estava sentindo, e sentiu a dor que ela estava sentindo. Não foi dó, foi compaixão. Compaixão é diferente de você ter dó. Compaixão é você se colocar no lugar da outra pessoa e sentir a dor que ele sente. Sentir aquilo que ele estava sentindo. Jesus não apenas está vendo o nosso choro, mas Ele também está sentindo a nossa dor. Tem um louvor bem antigo, que era da época que eu estava na Assembleia, que dizia assim: prego nas mãos, prego nos pés, Jesus está sofrendo, e sabendo eu que tudo isso é por mim. Cada martelada
que Jesus sofria naquele momento era um sofrimento que ele estava assumindo por nós, para poder chegar num dia como hoje e dizer para mim e para você: não chores. Isaías capítulo 53, verso 4 diz: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, sobre si levou as nossas doenças, contudo nós consideramos castigado por Deus atingido e afligido, mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa da nossa iniquidade, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Para quê? Para que eu e você não precisasse chorar. Toda vez que a Bíblia diz que Jesus teve compaixão, acontece sempre um milagre depois. Quando Jesus teve compaixão de Lázaro, chorou, aconteceu um milagre depois. Quando Jesus teve compaixão daquela mulher, aconteceu um milagre depois. Quando a Bíblia diz que Jesus, ele olha para aquela multidão e vê aquela multidão com fome, como ovelha que não tem pastor, ele diz para o seu discípulo: eu tenho compaixão dessas pessoas, porque elas estão como ovelha que não tem pastor, elas não têm o que comer, providencie comida para elas. E ele diz: eu não tenho. Jesus multiplica pão e peixe. Toda vez que Jesus olha com um olhar de compaixão para cada um de nós, sempre vai ter um milagre, sempre vai ter provisão. Terceiro, para receber um coração de consolo, ou para receber consolo em nosso coração, deixe Jesus tocar em sua situação de morte. Lucas capítulo 7, verso 14 diz: depois aproximou-se e tocou no caixão, e os que carregavam paravam, e Jesus disse: jovem, eu te digo, levanta-te. Quanto tempo nós estamos talvez carregando essa situação de dor, é a situação de angústia, de morte, de desespero, de desilusão, de agonia. Mas eu creio que nessa noite chegou o dia que Ele vai olhar para você e vai dizer: não chores, para por aqui, apresente a sua situação a Jesus, porque Ele é aquele que trabalha além das nossas possibilidades. Você sabe o que é milagre, irmão? Milagre é trazer à existência aquilo que não existe. Milagre é quando as coisas do metaverso se tornam real nesse universo. Porque eu consigo enxergar assim. Quando Paulo fala desse metaverso, esse universo que nós não enxergamos, mas que existe. O universo de Deus. O universo do milagre. E o milagre é exatamente isso, quando esse metaverso ele se conecta com o universo e transforma aquilo que não existe. E aí se torna um milagre. Aquilo que Paulo diz lá em Efésios, capítulo 1, verso 3. Bendito o Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que já tem nos abençoado com todas as sortes de bênção nas regiões celestes em Cristo Jesus. Então, quando essas regiões celestes, elas se conectam com o nosso universo, aí começa a ter um milagre. Aí começa a ter forma. Aí de repente vidas são transformadas. Aí de repente você vai lá no médico com aquele exame que deu negativo, ou que deu positivo, o médico olha, não tem nada. Sabe o que é isso? É o reino de Deus se conectando com o reino dos homens. E sabe como isso acontece? Através de uma palavra de 2 letras e um acento: fé. Que é expressada quando oramos. Porque a oração nada mais é do que uma expressão da nossa fé. Quando a gente ora, é porque a gente acredita que Deus pode mudar a nossa situação. Quando a gente não ora, não é porque é por causa do cansaço, é porque a gente não acredita. Porque se eu tivesse cansado
e alguém dissesse para mim, olha, passa aqui e vem pegar a chave de um carro que eu estou te dando, se eu tivesse cansado eu ia lá e pegava, porque isso era interessante para mim. Se eu acreditasse, eu ia lá e pegava. Agora, se muitas vezes nós não oramos, é porque nós não cremos. Nós cremos com a nossa mente, mas não cremos com o nosso coração. E crer com a mente não é suficiente para ativar o reino de Deus, para se conectar com o nosso reino, para que haja um milagre na nossa vida. A oração, ela precisa ser conectada com a fé. Senão você vai sentar e você vai se ajoelhar, vai começar a orar e vai achar que a sua oração não chega nem até o teto. É tão fraca que não chega nem até o teto. Mas quando você tem fé, que Deus está ouvindo a tua oração, você sabe que ela atravessa o universo, atravessa o cosmos e chega até o coração de Deus. A nossa oração, ela é capaz de levantar Deus do trono. A Bíblia diz que Estevão, quando estava ali sendo apedrejado, ele começa a orar, ele começa a conectar a sua fé que ele tinha em Deus, com a oração. E quando ele começa a orar, ele tem um vislumbre, sabe, o portal se abre, e ele começa a ver desse mundo para o outro mundo, e ele diz, eis que eu vejo o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Então a nossa oração conectada com a nossa fé, ela abre um portal aonde muitos vão ver Deus, a presença de Deus. Quarto, para receber o consolo em nosso coração, veja Jesus intervindo em seu favor. Lucas capítulo 7, e o verso 16 diz, todos ficaram cheios de temor, e louvaram a Deus. Um grande profeta se levantou sobre nós, diziam a eles, Deus interveio em favor de seu povo. Existe um momento na nossa história, que Deus se mantém em silêncio, é ou não é? Antes, quando a gente comprava uma Bíblia, não sei se você lembra, tinha uma página que dividia o Novo Testamento do Velho em branco. E eu nunca entendi aquilo lá. Depois de muito tempo estudando a palavra, eu descobri que 400 anos, do último profeta até Mateus, Deus não permitiu que ninguém escrevesse nada. Foi os 400 anos que a Bíblia diz que é o silêncio de Deus. Flávio José escreve. E às vezes o silêncio de Deus não é um não. Às vezes você orou e disse, Deus, eu quero uma resposta, e Deus não falou nada, aí você pensa, não, eu vou fazer desse jeito porque Deus não me respondeu. Não foi um não. Então quando Deus não responde, pastor, o que a gente faz? A gente não faz nada. Quando Ele não responde é porque Ele disse, fique no mesmo lugar, não vá para a direita nem para a esquerda, fique aí. Por quê? Porque no tempo certo, eu vou entrar em ação. A palavra de Deus, ela diz que José levou mais ou menos 98 pessoas para o Egito, e depois José morreu, e o povo do Egito, e o povo de Israel tinha crescido, a ponto de ter quase 1 milhão de pessoas. Levantou um outro rei que não conhecia José, e eles ficaram 400 anos, no Novo Testamento diz 430 anos, escravo no Egito. E Deus parece que não respondia. Deus parece que não se incomodava. Deus parece que, só que, presta atenção, irmão, naquela época, existia tribos nômades que ficavam peregrinando igual cigano, e as maiores ficavam matando as menores para tomar os seus bens. Então você imagina a família de José com 98 pessoas no meio do deserto. Primeira tribo que passasse ia o quê? Acabar com o povo de Israel.
Aí o que Deus faz? Deus guarda eles aonde? Dentro da nação mais poderosa, até eles crescerem tanto, que o faraó já estava com medo, dizendo que a nação de Israel estava se tornando uma nação potente, mais potente do que o Egito, dentro da nação do Egito. Aí quando estava tudo preparado, no tempo de Deus, no capítulo de número 2 de Êxodo, o povo está orando, e a Bíblia diz que Deus ouviu a oração daquele povo, e mandou um libertador. Tudo acontece através da oração, conectada com a fé. Aí tem libertação, aí tem milagre. Aquela mulher, 12 anos, com um fluxo de sangue, ela dizia: se eu apenas tocar na veste dele, eu serei curado. Ou seja, oração com fé, se eu acreditar. Você recebe o consolo em seu coração quando você leva as boas notícias aos outros corações. Lucas capítulo 7, o verso 17 diz: e essa notícia sobre Jesus espalhou-se por toda a Judeia, e essa notícia acerca de Jesus espalhou por toda a Judeia e regiões vizinhas. Seja um agente de consolação, seja alguém que diz para outra pessoa: olha, vai passar, vai passar. 2 Coríntios capítulo 1, verso 3 diz: bendito seja o Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai de misericórdia, Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar outras pessoas que estão em tribulação. Então Deus te trouxe aqui nessa noite para te consolar, porque certamente você vai ter a oportunidade de consolar outras pessoas que estão passando por situações diferentes da sua. Salmo capítulo 3, e o verso 5 diz: o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem ao amanhecer. O choro já se foi com a noite, e a alegria, ela vem ao amanhecer. Você pode se colocar de pé? Eu quero abrir o altar neste momento, porque eu quero orar por você. Eu não sei como é que você entrou aqui nessa noite, qual é o tipo de dor que você está sentindo, mas eu sei que Jesus Cristo está aqui, e a Bíblia diz que Ele quer consolar o nosso coração. Sai do seu lugar, eu quero orar com você. O altar está aberto. Aleluia. A pergunta que Jesus está fazendo para você nessa noite é: está tudo bem com você? E se eu for lá na frente, o que é que vão pensar de mim? E se você não for, você pode perder tudo aquilo que Deus tem para a sua vida. Ô pastor, mas Deus não está em todos os lugares? Está, então Ele pode me atender aqui também. Mas eu sempre vi na Bíblia que muitas vezes nós precisamos dar um passo de fé. O fato de você vir na frente é você dizendo para Deus: olha, eu estou dando um passo de fé, dizendo que eu acredito, naquilo que o Senhor falou comigo nessa noite, porque eu sei que o seu coração está ardendo quando essa palavra foi ministrada. E às vezes o diabo fica: mas vai lá para frente para quê? Vai se expor para quê? Sabe quando Jesus curou aquela mulher que tinha 12 anos com o fluxo de sangue,
A Bíblia diz que ele diz: quem me tocou? Você acha que Jesus não sabia quem tocou ele? E a mulher se escondia e ele perguntava: quem me tocou? Ele sabia, mas ele queria que ela viesse na frente, como passo de fé, e validasse a cura dela. Então o que Deus quer nessa noite é que você dê um passo de fé e receba tudo aquilo que Deus tem para a tua vida nessa noite. A pergunta que eu quero fazer é: está tudo bem contigo? Se está tudo bem contigo, por que Deus falou tanto no teu coração nessa noite? Por que Deus falou tanto contigo nessa noite? A palavra de Deus, ela diz: a minha palavra não voltará vazia. Não é a minha palavra como um martelo que esmigalha a rocha. Assim eu digo: a minha palavra não voltará vazia, mas ela irá como uma flecha, aleluia, e atingirá o objetivo para qual ela foi destinada. Então a flecha da palavra de Deus nessa noite é para atingir o teu coração, não para te matar, mas para te trazer cura. Ah, Senhor, Pai, em nome de Jesus, eu quero neste momento orar por cada pessoa que está aqui nessa noite, Senhor. Deus, a tua palavra foi ministrada nessa noite, Pai, e eu creio que nessa noite, ó Deus, vai haver cura nessa noite, Pai. Eu creio, ó Deus, que o reino dos céus vai se conectar com o reino da terra e vai gerar milagres nessa noite, Pai. Senhor, então, em nome de Jesus, eu oro neste momento, Deus, pedindo o teu milagre. Eu oro neste momento, Senhor, pedindo a tua cura. Eu oro neste momento, ó Deus, pedindo para que o Senhor tire toda a dor, Pai. Senhor, desde do alto da cabeça até a planta dos pés, que o Senhor venha tocar, Senhor. Que o Senhor venha, meu Deus, liberar, Senhor, a tua cura. Que o Senhor venha liberar, meu Deus, a tua restauração, Pai. Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, Senhor, toca, Senhor, tira todo sentimento de tristeza, Senhor, todo sentimento de dor. A tua palavra diz, ó Deus, se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Então nessa noite, Pai, liberta em nome de Jesus, todo espírito de suicídio agora, todo pensamento de suicídio, cai por terra agora em nome de Jesus. Satanás, eu te dou uma ordem agora, manifeste agora para sair agora, em nome de Cristo Jesus. Espírito de morte, sai da vida desta mulher agora. Espírito de tristeza, de angústia, de dor, em nome de Cristo Jesus agora, sai desta vida agora, sai, em nome de Cristo Jesus agora. O choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem ao amanhecer. Em nome de Jesus, manifesta agora, sai agora, Satanás, sai agora toda obra maligna agora, em nome de Jesus agora. Toca na vida desta mulher agora, Pai, em nome de Cristo Jesus, e liberta agora, Pai, em nome de Jesus, ó. Em nome de Cristo Jesus, ó Deus, vai abençoando nessa noite, Pai, vai libertando nessa noite, Pai, vai libertando nessa noite, Deus, ô Espírito Santo, em nome de Jesus, Senhor, toca nessa noite, Pai. Senhor, estende as tuas mãos, Senhor, derrama do teu poder, derrama da tua glória, cura o teu servo nessa noite, Pai. Toca, Senhor, toca no seu sangue, purifica o seu sangue nessa noite, Pai. Purifica, meu Deus, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus. Abençoa a vida do teu servo nessa noite, Pai. Estende as tuas mãos, derrama do teu poder, da tua glória, da tua graça. Abençoa a tua igreja, abençoa, meu Deus, o teu povo, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Oh Pai Santo, em nome do Senhor Jesus, meu Deus, meu Pai,
Que o Senhor abençoe, meu Deus, as nossas vidas. Meu Pai, quantos aqui estão como aquela viúva? Ó Deus, a última das esperanças está indo embora, meu Pai. Já tinha perdido o marido, tinha agora perdido o filho, e dentro daquele caixão ia indo embora a esperança daquela mulher, o ânimo da vida, a coragem, meu Pai, a perseverança em continuar vivendo. Mas aquela mulher encontrou-se com Jesus, e vida foi devolvida para a vida daquela mulher. Ela teve ânimo novamente ao ver o seu filho vivo. Ei, meu irmão, ei, minha irmã, talvez você chegou aqui nesta noite com todas as esperanças acabadas, com todas as expectativas zeradas, mas você está saindo diferente. Você está saindo diferente, porque Jesus encontrou com você no caminho e mudou, alterou a tua história. E você vai ter uma semana, um mês de agosto, um resto de ano sobrenatural, porque quem encontra com Jesus não é mais a mesma pessoa. Aleluia, glorifique a Ele. Aleluia, aleluia, glória a Deus, glória a Deus, aleluia, a Ele, a Ele, a Ele, a honra, a glória, aleluia. Retorne para o teu lugar, que Deus te abençoe, que você tenha uma semana maravilhosa. O irmão Lucas está lá na recepção, fazendo a inscrição do jiu-jitsu. Que palavra do céu para os nossos corações. Eu me lembrei de uma palavra do pastor Rick Warren, que o pastor Sandro citou ela aqui no altar. O pastor Rick Warren diz que houve naquele lugar, no caminho de Naim, o encontro de duas caravanas, a caravana da vida e a caravana da morte. E coincidência ou não, essas duas caravanas eram de filhos únicos. A caravana da vida de Jesus, filho único de Deus, que estava vivo, mas sabia que ia se entregar, morrer por todos nós. E a caravana da morte, representado pelo filho da viúva de Naim, que estava morto, mas vai encontrar Jesus e vai viver novamente. Amém, igreja? Que o grande amor de Deus, nosso Pai, que a graça salvadora e libertadora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que as doces e ricas consolações do Espírito Santo estejam conosco, não apenas hoje, mas para todo sempre. E você que crê, diga amém. Glória a Deus. Tenha uma semana sobrenatural, em nome de Jesus.